Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 23 de outubro, cuja leitura do dia em Atos 10, Eclesiastes 10 a 12. Vamos Eclesiastes 12, de 1 a 7. Você está pronto para voltar para casa? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, num dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, pois já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto por um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Já falei um pouco sobre o livro de Eclesiastes, que ele traz ali, fala um pouco, faz algumas ponderações, algumas reflexões sobre a vida, mostrando que a vida debaixo do sol ela é para ser aproveitada naquilo que Deus nos concede, mas que o foco precisa ser não o que está debaixo do sol. E aqui, encerrando a reflexão, nós vemos a reflexão do livro de Eclesiastes, nós vemos, a maioria compreende que de fato foi Salomão que escreveu, nós vemos uma reflexão de que a mocidade ela deve preparar-se para a velhice e para a morte. E é algo que não tem como fugir, não há como fugir, pois o tempo chegará e iremos para a casa eterna. O corpo retornará ao pó e teremos de dar conta ao Criador. Não tem jeito. A morte é inevitável. Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E o medo da morte é real. É uma realidade. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando de Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, existe esse medo da morte. O medo da morte é real. Mas o medo da morte, ele é real para quem? O medo da morte é real para aquele que não está pronto para voltar para casa. O medo da morte é real para aquele que não foi livre desse medo, sendo livre da servidão a que estava acondicionado, debaixo do império da morte.
governado esse império da morte pelo diabo. Porque Jesus, que experimentou da vida aqui na Terra, sendo participante aí das mesmas coisas, né, da carne e do sangue, pela morte dele, pelo seu sacrifício na cruz, vertendo seu precioso sangue, para que nós tenhamos vida nele, sejamos livrados da morte eterna, mas tenhamos vida eterna. Jesus é que livra-nos desse medo da morte, ok? Só que o passaporte para isso, o passaporte para a vida é a fé em Cristo. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ok? Então, é assim. A morte é inevitável. Vamos ter que prestar contas ao Criador. O medo da morte, ele é real. Mas Jesus é aquele que, por sua morte, aniquilou o que tinha no império da morte. E assim pode ele nos livrar desse medo da morte. A questão é, todos automaticamente já estão livres desse medo da morte? Não, senão não teria medo da morte. A questão é, Jesus livra do medo da morte aquele que está pronto para voltar para casa. E aquele que está pronto para voltar para casa é aquele que deposita a sua fé em Jesus Cristo. Só que o texto aqui nos dá algumas recomendações, eu quero falar já, da importância de estar preparado para esse momento, tá? Da morte. E ao longo de toda a Bíblia, nós vemos pessoas tomando providências antes da morte chegar. Jacó organizou a herança, ele abençoou os filhos, mas ali é meio que ele estava estabelecendo qual seria a herança dos filhos, dizendo quem seria o líder, tá? Quem teria os direitos de primogenitura e também quem teria a liderança da primogenitura, tá? Ele fez essa separação lá na bênção. Isaac, que desejou abençoar o seu primogênito, e aí, enganado por Jacó, né, ele acabou abençoando. Moisés, que deixou o sucessor antes de morrer. Josué, que alertou o povo da necessidade de decidir a quem servirem. Davi, que instruiu seu filho sobre servir a Deus e na edificação do templo. Ezequias, que deveria ter colocado a casa em ordem. Tem N exemplos na palavra. Eu quero comentar aqui, ler o texto de um exemplo, de Paulo. Paulo, ele teve um cuidado em 3D, vamos chamar assim. 2 Timóteo 4, 6 a 16. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ia ser decapitado. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos aos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade em casa de Carpo.
e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Então, com a perspectiva do futuro, do encontro com o Senhor Jesus Cristo, Paulo ele moldou o seu presente, como ele viveria o seu hoje, empenhando-se na batalha pela fé, seguindo até o fim a carreira proposta, né? Ele completou a carreira e no final ele se prepara cuidando do corpo quando ele perde a capa, aquela masmorra gélida e o inverno se aproximando. Alguns versículos à frente ele fala da proximidade do inverno. A capa, que era como se fosse uma roupa rústica, de lã, se eu não me engano, apenas com furo aqui assim, né? Como se fosse um lençol que ele só se vestiria para se proteger, né? Seria isso. Da alma, porque ele pede para trazer os pergaminhos e os rolos, e entendemos escritos da palavra e textos para ele estudar, ocupar a mente, mas eu digo também do Espírito, por quê? Porque ele declara que ele foi desamparado na primeira audiência, e ele diz algo maravilhoso, que isso não lhe seja imputado. Ele perdoa, cuidou do seu espírito. Então, vemos esse cuidado de Paulo. Já trouxe uma mensagem sobre isso. Se encontra aqui na playlist de pregações. É uma sobre você está preparado? Uma pergunta. Se eu não estiver enganado, é esse o título. E aí, como preparar-se para voltar para casa? Como estar pronto para voltar para casa? Eu quero ver aqui em Eclesiastes 12 alguns pontos que eu considero importantes. Primeiro, lembrar do Criador. Lembra-te também do teu Criador. Romanos 1, 18 a 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, ok? Para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não... E uma pausa aqui, tá? Esse texto não precisa de atualização, tá? Fecha parênteses.
e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A humanidade, olha para a sociedade, olha para o seu redor e olha para o seu coração. Nós temos lembrado do Criador? Porque se lembramos do Criador, por que nossa vida é uma vida, às vezes, com vários desses pecados aqui? Às vezes, me dá a impressão de que nós vivemos como se não tivéssemos fé em Deus, como se não lembrássemos que há Deus, que Deus é real. Então, em primeiro lugar, lembrar do Criador. Segundo, desejar a eternidade. Porque da parte final do versículo 1 ao versículo 8, ao versículo 8, isso, ele está lembrando da prioridade que deve se dar à eternidade. Quando diz assim: antes que venham nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, pois já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna. Os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Você já me lembra aquilo que eu falei sobre vaidade? É o vapor, é o rebel, né? O termo rebel. É o vapor vazio. Então, nós precisamos olhar para essa vida aqui, sabendo que é um porvir. É desejar a eternidade. É viver desarraigado das coisas dessa terra. É lembrar que Deus é o Criador, que há o Criador, que Deus é real, que vamos prestar contas com Ele, mas
não com medo da morte, mas priorizando a eternidade, desejando a eternidade. É termos os pés e as mãos aqui na terra, mas a mente e o coração estarem na eternidade. É a eternidade estar plantada em nosso coração. Ok? E um texto maravilhoso que eu encontro para ilustrar isso, segundo os Coríntios 5, de 1 a 10. Porque ele fala da casa terrestre, mas também fala da casa eterna nos céus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, segundo os Coríntios 5, de 1 a 10. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus o edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, o novo corpo, o corpo glorioso. Se todavia estando vestidos, ou seja, estando aqui em carne, vestidos dessa carne, não formos achados nus, em vergonha, no pecado. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, nesse corpo carnal, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Não é porque eu quero morrer, não é porque você queira morrer, não é porque as pessoas queiram morrer, mas é porque nós queremos ser revestidos do novo corpo glorioso, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. É desejando não mais ter um corpo corruptível, sujeito ao pecado, mas ter sujeito às enfermidades, a tudo que advém de estarmos nesse corpo carnal, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. É desejando a vida eterna, ok? Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Deus podia, por causa do pecado, ter nos mantido condenados à morte eterna. Mas Deus nos preparou a vida eterna pela fé em Jesus. Um corpo glorioso, semelhante ao corpo glorioso do Senhor ressurreto, que vive eternamente. Foi Deus que preparou. Foi Deus que planejou esse plano maravilhoso de redenção para todo aquele que em Jesus depositar a sua fé. Em Jesus depositar não apenas a crença, mas a sua confiança e o seu comprometimento. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. E o que ele fez como garantia? Nos deu o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Podem vir momentos de desânimo? Podem, mas aí a gente lembra de que Jesus morreu na cruz por nós, para nos dar a vida eterna. E o Espírito Santo aqui, habita em nós, como o penhor disso, de que Deus preparou isso para nós, de uma casa celestial. E aí, nós temos ainda que nós temos momentos de tristeza, temos bom ânimo. O Espírito Santo habita em nós como prova de que Deus preparou a morada eterna. Nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo,
bem ou mal. Ok? Terceiro, se eu preciso me lembrar do Criador, e isso em todo o tempo, tá? Desde os dias da mocidade sempre, priorizando a eternidade, é desejar estar pronto sempre. E eu já te falei que Jesus livra do medo da morte aquele que nele deposita a sua fé, tá? Mesmo morto viverá. Então, e recebendo esse corpo, essa casa, essa habitação celestial, um corpo glorioso. Então, qual é a maneira disso se estabelecer? E eu vejo tão maravilhoso a sequência aqui do texto de Eclesiastes 12, porque é ouvir a verdade do Evangelho, ouvir o Evangelho. O texto não diz o seguinte, do versículo 9 em diante: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E lembrando que o pregador ele faz referência a ele, tá? Desde o capítulo 1, ó. Vamos lá. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ok? Então, ele faz referência a ele mesmo. Então, quanto mais sábio foi o pregador, Deus deu a ele sabedoria, porque ele pediu sabedoria para conduzir o povo, e Deus deu uma grandiosa sabedoria. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador, versículo 10, achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. E eu acho o versículo 11 sensacional. As palavras dos sábios são como aguilhões, como se fosse um prego, e como pregos, como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Uau! Ele está dizendo que a palavra não é a palavra dele, mas é a palavra de Deus. Então, se eu lembro do Criador, eu enfoco a eternidade, eu preciso ouvir o Evangelho. Ouvir as palavras de verdade dadas, palavras de verdade, que são como pregos que cravam lá na nossa alma, que nos foram dadas pelo único pastor. As palavras de verdade que penetram no íntimo, dadas por Deus. Ouvir o Evangelho. João 5, 21 a 29. Pois ouvir o Evangelho. João 6, falei João 5 não, perdão. João capítulo 6, Evangelho de Jesus, capítulo 6, a partir do versículo 48. 47, perdão. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer?
Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. As duras palavras de vida eterna precisam ser ouvidas. Então, duras no sentido de que quebra o nosso orgulho, que confronta o nosso pecado, que nos mostra como somos miseráveis, mas são palavras que, apesar de nos confrontar, elas nos mostram a realidade do nosso coração, elas nos oferecem a graça que há pela fé em Cristo Jesus, a oportunidade que Deus nos concede para arrependimento de nossos pecados e uma rendição a Cristo em completa conversão a Deus. É preciso ouvir. O problema é que tem aqueles que lembram, que acreditam que há Deus, que sabem que há o Criador, que sabem de um porvir, têm a expectativa de um porvir, mas elas procuram outros caminhos. E não há outro caminho. Em nenhum outro há salvação. E nenhum homem há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Salvação somente em Jesus, o Filho de Deus, dado pelo grande amor de Deus ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso ouvir essa verdade, as palavras de verdade do único pastor, do pastor dos pastores, do sumo pastor. Quarta verdade é de que, além, ouço o Evangelho, eu preciso manter o foco no Evangelho. Por quê? Tem gente que até escuta o Evangelho, mas escuta o Evangelho e escuta um monte de bobagem por aí. Ouve até o Evangelho, mas ela ouve também coisas que são de fora da frequência da sua audição da fé. E aí, às vezes ouve o Evangelho 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora que seja, na semana. E todo o restante do seu tempo está ouvindo coisas que contaminam o seu coração. E aí
às vezes até transvestido de palavra de Deus. E aí o que acontece? A mensagem que houve da pregação, ela não se torna uma verdade na pessoa, porque ela se enche de lixo. E às vezes usando a Bíblia para trazer uma mensagem que é lixo, que não é a pregação do Evangelho. Então, versículos 12, por que eu digo isso? Versículos 12 e 13 na parte A. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos livros e muito estudo é enfado da carne. Tem tanto ensino por aí, de tudo que se tem ouvido, ele chegando à conclusão do livro, mas eu vejo também a conclusão de tudo que tem por aí de ensinamento. O fim é. Ou seja, olha, tem tanto ensino por aí, mas nós precisamos manter o foco em algo. E esse algo, ele vai falar, né, do temer a Deus e guardar os mandamentos, que é o dever do homem, corrobora com aquilo que ele acabou de falar, das palavras que foram dadas pelo único pastor, as palavras de verdade, que são como aguilhões e como pregos bem fixados. É preciso manter o foco no Evangelho, permanecer na promessa que o Senhor nos fez. 1 João 2, 24 a 26. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ok? Então, mantenha o foco no Evangelho. Você quer ouvir a pregação, mas você não quer meditar na palavra, e meditando na palavra você vai enxergar o Evangelho. Você não quer. Muitas vezes não quer. Ouve lá a pregação enquanto você participa, domingo, no meio de semana, mas quantas horas de bobagem você não escuta? E aí o teu coração não mantém o foco no Evangelho. Não mantém o foco no Evangelho. Aí de repente você ouve tanta coisa por aí teu pastor prega sobre arrependimento de pecados. Ah, meu Deus, está pregando muito sobre arrependimento. Cadê o foco no Evangelho? E às vezes, com carinho, mas falando a verdade, o que às vezes você ou eu queremos é pão e circo. Pão e circo. Quinto, arrepender-se dos seus pecados. Porque quando eu vejo aqui, de tudo que tem se ouvido, versículo 3, o fim é teme a Deus, o temor a Deus mostra a miséria do meu coração, a miséria da minha vida me leva em rendição a Deus. E aí eu me lembro de Lucas 23, 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem estava morrendo. E o que ele teve? Temor. Temor a Deus. Ele arrependeu-se dos seus pecados. Ele reconheceu que os feitos dele merecia aquela justiça dele morrer crucificado. Mas ele temeu a Deus e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. Sexto,
vou chamar de parte C do versículo, quando ele fala e guarda os seus mandamentos. Ou seja, viver a palavra de Deus. Se eu ouço o Evangelho, mantenho foco no Evangelho, arrependo-me dos meus pecados, eu vivo a palavra, eu guardo a palavra. Ok? Salmo 103, 8 a 18. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Vê como uma coisa vai ligando a outra? Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Viva a palavra de Deus. E em sétimo e último lugar, entregue a Deus toda a glória. Versículos 13d, porque isto é o dever de todo homem, e 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É que nos caminhar para uma eternidade com Deus, em vida eterna, é prerrogativa do Senhor. João 5, 21 a 29. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A prerrogativa é de Deus. Se você se lembrar do Criador, se você manter o seu foco, o seu coração na eternidade, e se você, para isso, saber que precisa ouvir o Evangelho, manter o seu foco no Evangelho, arrepender-se dos seus pecados, você viver a palavra de Deus, não traga glória para si mesmo, mas entenda, porque que é Deus, é o seu dever como humanidade, porque Deus, ele há de trazer a juízo toda a obra, tudo que está oculto, seja bom ou seja mal. Amém? Você está preparado? Pronto para voltar para casa? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.